E aí, meu povo, estamos aí mais uma vez com o projeto de produção profissional. É um projeto onde eu, Carlinha Navarro, que sou produtora cultural há mais de 20 anos, trago dicas de produção cultural para você. Bom dia, Cal já estava perguntando cadê a live? Calma aí, menino, minha vida tá uma doidice total aqui, no meio da produção de um festival. E aí, minha filha ainda teve um resultado positivo para Covid, tá todo mundo trancado em casa, é uma maravilha. Pensa na doidice. Mas eu não deixo fazer isso aqui com vocês não, e eu estava preparando um material para ser um material bacana para vocês. Gente, seguinte, para quem ainda não sabe, eu estou com inscrições abertas para o workshop gratuito Viver de Produção Cultural. O link está na bio, se por acaso você não fez sua inscrição ainda. E quando você faz a inscrição para o workshop, eu te convido para entrar num grupo do WhatsApp. E nesse grupo do WhatsApp as pessoas têm a chance de me fazer perguntas. E ontem o Cal fez uma pergunta aqui bem legal que eu queria trazer para vocês, certo? Então, se você quer também fazer perguntas e conversar com uma comunidade que tem assim as mesmas necessidades que você, faz a inscrição no link que está na bio e vem para o workshop Viver de Produção Cultural, tá certo? O workshop vai acontecer do dia 24 ao dia 28 de janeiro agora, tá certo? E aí, a pergunta que ele fez foi a seguinte: qual o básico que um produtor tem que saber sobre direitos em defesa dos artistas, contratantes e seus serviços? Vamos lá! Eu adoro esse tema, sabe? Porque acho que as pessoas se preocupam um pouco com isso. Então, se você está preocupado com isso, já está no bom caminho. Já é um bom sinal. Um sinal de que você está saindo um pouquinho da curva e entendendo que, de fato, os autores, artistas precisam realmente ser, enfim, que os seus direitos sejam cumpridos, né? E nós, produtores, ao contrário do comportamento de muitas pessoas, nós temos que ser aqueles que estão do lado dos artistas, entendeu? Às vezes, a gente tem a impressão que o ECAD é o nosso inimigo mortal, né? O ECAD chega aqui para acabar com o meu evento, vai me cobrar dinheiro. Não é bem assim, tá? O ECAD está cumprindo a função fiscalizadora dele, que é fazer com que você pague o direito autoral das obras que você está usando, tá bom? Toda vez que a gente está trabalhando com arte, a gente tem que lembrar que alguém fez aquela lindeza ali pra gente botar ali, certo? E quem se inspirou e pensou naquilo, e enfim, pensou tudo aquilo e fez tudo aquilo, tem direitos em cima dessa inspiração. Então a gente tem que cumprir os direitos das pessoas, né? Ter noção, assim, que esses direitos existem é primordial, porque assim a gente pode proteger os artistas e os direitos das obras dos artistas, certo? Eu não sou especialista em direito autoral, não sou especialista nessas coisas, por favor. Eu só sou uma produtora que tenho aí intimidade por estar muito perto e estar sempre me deparando com essas situações em que eu preciso pagar direitos e tal, certo? É importante a gente ter essa noção também, porque os órgãos fiscalizadores, eles podem cancelar o nosso evento caso a gente não tenha todas as autorizações, tá certo? E se a gente não se planeja para pagar esses direitos que são devidos de verdade, né? A gente pode até ter um prejuízo financeiro no nosso projeto cultural, porque a conta vai chegar e a gente vai ter que pagar de todo jeito, senão a gente não faz o evento, tá? E aí eu queria, então, falar um pouco da burocracia como um todo, certo? Assim, tudo que envolve a burocracia de um evento cultural, certo? O Cal está complementando aqui, está falando: esqueci de incluir a questão de direitos de imagem nesse momento que pela web todo o uso de imagem é internacional. Então, vou falar sobre isso também. Fica tranquilo que tu esqueceu, mas não esqueci não, tá aqui na minha lista, tá certo? Vai dar certo, vai dar certo. Porque, na verdade, Cal, o que eu vim trazer aqui hoje, ao invés de a gente ficar falando ponto por ponto dessas coisas, eu queria que você tivesse uma visão mais ampla. Por que eu trago essa visão mais ampla? Porque não adianta muito eu tentar dizer aqui quais são os direitos que você deve pagar e tal, porque isso varia muito. Super muda de um lugar para o outro.
Eu acho que vai ser mais útil para você se eu falar como nós produtores temos que nos comportar para entender se a gente deve alguma coisa. Bom dia, Mari, linda, maravilhosa. Tu é linda, maravilhosa também. Coisa linda. Então, se a gente vai fazer um evento cultural, a gente tem que pensar assim, eu sigo uma linha para me proteger meu evento, proteger os artistas. Eu faço 5 perguntas, tá? Vamos lá. Vem comigo que você vai entender que não adianta eu pensar assim, o que eu tenho que saber sobre. Não é bem assim. Eu não tenho que saber nada, porque não sou especialista em nada. Mas, como produtor, ele tem que ser especialista em tudo, né? Então, você é o responsável por aquela ação que vai acontecer. Eu faço 5 perguntas quando eu estou realizando uma ação cultural, certo? Primeiro eu pergunto para mim mesma, de quem é essa obra? De quem é esse espaço que eu vou usar? Quem precisa autorizar a realização do meu evento? Quais os produtos que essa ação vai gerar? E tenho menores na minha ação? E essas são as perguntas que eu me faço antes de começar o meu processo, antes de começar a produção do meu evento cultural, certo? Eu vou falar sobre cada uma delas para vocês entenderem por que eu faço essas perguntas especificamente, tá? A primeira pergunta que eu falei foi de quem é essa obra? Por que eu pergunto de quem é essa obra? Tudo que eu for usar, que foi feito por alguém, eu devo alguma coisa a essa pessoa, certo? Então, se eu vou usar uma música, né? Eu vou fazer, estou produzindo um show de uma banda. E essa banda vai tocar só músicas de Chico Buarque, certo? A partir do momento que essa banda está tocando músicas que não são da própria banda, eu tenho que falar com o ECAD, eu tenho que dizer, ECAD, a gente vai usar esse repertório aqui e eu quero saber quanto custa para a gente pagar os direitos. Aí, gente, por que eu digo por que não adianta eu esmiuçar e trocar em miúdos aqui? Porque, por exemplo, usando o ECAD como exemplo, certo? A cobrança do ECAD ela é feita de várias formas diferentes. Ela pode ser feita pela bilheteria, por quanto você arrecadou na bilheteria, ser um percentual da bilheteria. Ela pode ser feita pelo cachê do artista, quanto o artista está recebendo, ser um percentual do cachê do artista. Ela pode ser feita pelas cadeiras, por exemplo, se é um evento gratuito num teatro. Aí ele vai contar quantas cadeiras tem e você vai pagar uma taxa em cima de cada cadeira. Se você está num show de rua, por exemplo, ele vai cobrar pelo metro quadrado, entendeu? Então, isso é muito complexo. Não adianta eu tentar te explicar como essa conta, porque eu mesma não entendo. Então, o que eu faço? Eu ligo para a ECAD, digo que vou fazer o evento e pergunto quanto é. Uma outra forma também que o ECAD, se por acaso você não falou com o ECAD e tal, no dia do evento, pode chegar um fiscal do ECAD lá. Já recebi vários, em muitos eventos que fiz. E ele não é do mal, tá? Ele é do bem, juro. Ele tá ali porque ele tá protegendo um autor. Ele tá protegendo as pessoas que fizeram as músicas que você tá usando naquela noite. Então, quando ele chegar, Carlinhos, e agora? Chegou o fiscal da ECAD, o que eu faço? Calma, não entre em pânico, ele é gente como a gente do bem, certo? E o que você vai fazer é entregar para ele o repertório que você está tocando. Se por acaso você não tem autorização dessas músicas, para usar essas músicas, ele vai gerar, como se fosse uma confissão de dívida, mais ou menos, né? Ele vai gerar um documento que você, como produtor do evento, você vai dizer, eu sei que eu estou devendo isso. E o que você está devendo? Provavelmente ele vai chegar na bilheteria, vai ver quanto foi que deu e vai colocar ali 10% da bilheteria e você vai entregar 10% da bilheteria para ele. Não para ele, tá, minha gente? Olha, no ECAD a gente só paga por boleto, tá? Nunca Pix, transferência, nada disso, só por boleto. Mas enfim, acabei entrando demais no ECAD porque é uma coisa que está mais no meu dia a dia. Mas o que eu estou querendo dizer a você é que as obras que a gente usa, às vezes é uma música gravada já. Né? Você vai, por exemplo, o Cal gosta de cinema.
E aí você vai usar uma música ali no cinema. E aí você vai precisar da autorização do dono do fonograma. O fonograma é a música gravadinha. Aí você vai precisar da autorização do dono do fonograma. Aí você vai precisar pagar por esse fonograma, certo? Por que a gente vai pagar pelo fonograma e não só o direito autoral? Porque quando a gente paga pelo fonograma, a gente está pagando o autor, a gente está pagando os direitos conexos de quem gravou aquela música, entendeu? A gente está gravando a equipe que gravou, está pagando o produtor, a gente está pagando todo mundo, entendeu? E às vezes, gente, a gente fica muito assustado, achando que vai ser uma coisa muito cara. Não é uma coisa muito cara, é uma coisa que cabe nos projetos. É uma coisa dentro da normalidade, assim, dentro do normal, né? Agora, você precisa se preparar realmente para receber, para pagar, digamos assim, ou para saber de fato de quem é aquela obra. Às vezes, veja só, você é produtor de um artista, certo? E aí esse artista, ele é autor também, certo? Então a artista sou eu, Carlinha Navarro, mas eu fiz a minha música, certo? E é a música que eu vou executar. Só que eu peguei essa música, eu registrei essa música, ela tá lá registrada, editada, tudo direitinho. E aí esse artista, mesmo sendo o próprio artista executando a obra dele, certo? A produção ainda assim deve o direito autoral. A não ser que esse artista diga assim, eu autorizo usar essa música no espetáculo tal. Pronto, autorizou? Beleza, você não deve direito autoral. Agora, se de 10 músicas que você vai tocar, 9 são suas e uma é de outra pessoa que você não tem como pegar autorização, você deve esse direito autoral, você vai ter que pagar, entendeu? E aí, por isso que eu estou dizendo que é caso a caso. Aí o ideal é você conversar com cada um. A Orquestra Virtual está aqui me perguntando, se for uma turnê, a gente paga por execução ou por turnê? Você pode fazer um acordo, mas se você está em praças diferentes, são escritórios diferentes. O ECAD é o Escritório Central de Arrecadação de Direitos, né? Então, são escritórios diferentes. Para cada lugar que você vai, são escritórios diferentes. Então, você vai ter que pagar em cada praça que você chega. Por exemplo, eu estou em Recife, se eu for para Belo Horizonte, é outro ECAD. Eu tenho que falar com eles, eles que vão me autorizar, entendeu? E eles que vão dizer quanto é que custa e tal. Então, se você está preparando uma turnê, é super importante você ligar para esses ECADs todos, que você vai, sei lá, Rio de Janeiro, São Paulo, Pará, você vai ligar para cada escritório e vai saber, perguntar para eles exatamente quanto custa em cada lugar, certo? Para depois você não ficar, não ter uma como é que se diz, surpresa ruim. Cal tá falando aqui, sou extremamente a favor de ECAD em bares, pousadas, hotéis e motéis. Então, o direito autoral, ele deve ser pago em qualquer lugar que tenha público circulando e que esteja veiculando música. Por exemplo, a sala de espera de um consultório de um dentista, entendeu? Às vezes a gente não sabe, mas esses lugares que usam a música, eles usam a música e tem público, eles devem o ECAD, certo? Eles devem pagar o ECAD. Mas, gente, eu estou entrando muito nessa história de ECAD e como a Orquestra Virtual estava aqui falando, ECAD eu não entendo muito. Pois eu acho que vale a pena uma conversa bem profunda sobre ECAD. Eu vou chamar alguém aqui para conversar comigo sobre ECAD. Não é um monstro, não é um bicho de 7 cabeças. É legal saber sobre, até para proteger os artistas que estão com você. Inclusive, eu trabalho com muitos artistas, né? E tem artistas que têm as músicas deles editadas, que tocam as músicas na própria apresentação deles, mas por exemplo, vai tocar no São João de Caruaru, vai tocar no São João de Campina Grande. Esses grandes eventos, eles estão pagando o ECAD, entendeu? Eles estão pagando o direito autoral. Então é importante que você, como autor, né, que está lá com sua música registrada e você sabe que você vai executar a sua música naquele dia, avisa a sua associação, porque deixa eu explicar, o ECAD ele é formado por, acho que são 10
associações, né? 10 instituições que você pode se associar a elas. Você escolhe uma delas. Aí digamos que você escolheu o BC. Aí eu tenho uma música editada e eu vou tocar essa música editada, minha gente, que eu digo ela é registrada, sabe? Registrada numa editora, é isso que eu tô querendo dizer. E eu vou tocar no São João de Caruaru. Eu aviso ao BCO, eu vou tocar no São João de Caruaru a minha música, vai lá cobrar, porque eu sei que eu tenho direitos para receber desse momento, entendeu? A orquestra está sugerindo que eu chame uma pessoa para falar sobre marcas e patentes. Boa, eu vou chamar a galera do escritório de marcas e patentes aqui de Recife e vou chamar também a galera do ECAD aqui de Recife. Acho que vai ser um bate-papo bem legal. Vou fazer isso. Já amei, vou até anotar para não esquecer aqui ECAD e marcas e patentes. Tá anotado. Vamos para a pergunta número 2, senão a gente não sai da 1, né? Vamos lá. A pergunta número 2 é de quem é esse espaço? Por que eu preciso perguntar de quem é esse espaço que eu estou fazendo esse evento cultural? Porque, não se iluda, todo espaço que você vai usar, você vai precisar da autorização do dono daquele lugar. Ah, Carlinha, mas é da prefeitura, é tão meu quanto o seu e é de todo mundo. Então, se é da prefeitura, a gente tem que pedir autorização à prefeitura. Ah, mas é da igreja. Se é da igreja, a gente tem que pedir sobre a igreja. Tem que pedir à igreja. Se é de quem quer que seja, se é particular, a gente tem que pedir ao particular. A gente tem que pedir a autorização de quem é o dono daquele lugar. E essa autorização, também não se iludam, não pode ser só de boca. Ela vai precisar ser por escrito. Ai, Carlinha, eu odeio papel, burocracia, é um saco isso. Sim, mas com o tempo você se acostuma que todas as coisas que a gente faz na produção cultural tem que ser escritas, tá? Por quê? Porque na hora que você vai montar, de repente a pessoa que está lá, que combinou com você, não vai estar lá na hora da montagem. E aí chega alguém fazendo confusão e você tem um documento. Já aconteceu comigo, gente. Aconteceu agora, eu acho que foi em novembro do ano passado, eu estava montando uma projeção num espaço da prefeitura, né? Um terreno, quase um terreno baldio. E aí não tinha. Aí na hora que a gente foi montar, chegou o dono de um estabelecimento que ficava em frente a esse lugar. Que lá é meio terra de ninguém, assim. As pessoas nem sabem que aquilo é da prefeitura. É meio terra de ninguém, virou meio estacionamento, assim, sabe? Só que é da prefeitura e tem autorização para isso. E aí a pessoa chegou, assim, já chegou na golga, né? Reclamando, dizendo que era um absurdo botar aquilo na frente do estabelecimento dele, que era uma torre de projeção. Aí, só que aquele espaço não era dele, né? E aí foi super tranquilo, porque ele falou com segurança, que a gente tinha segurança lá. Ele falou com segurança e o segurança disse, olha, a gente tem autorização da prefeitura para colocar isso aqui. Por acaso eu tinha conversado com segurança, ele sabia disso. E acabou aí, porque como ele sabia que ele estava errado, né, a gente tinha de fato a documentação, ele nem foi para frente. A confusão nem foi para frente, acabou aí. Porque ele sabe que aquilo dali não é dele, é da prefeitura, né? Então acabou ali. Então toda vez que você for fazer um evento cultural, é importante que você entenda de quem é aquele espaço, certo? E você peça autorização a quem for, ao Papa, à sua mãe, quem quer que seja, essa autorização tem que estar por escrito, tá legal? Número 3. Quem precisa autorizar a realização do meu evento? Aí vamos lá. Carlinha, você já pediu autorização para usar o espaço? Você acabou de dizer, então, mas é que não é só o espaço. Digamos que você vai montar um show na rua, certo? Então você vai subir um palco, você pediu autorização, que a gente chama de uso do solo, né? Você pediu para usar aquele espaço na prefeitura. Só que existem órgãos reguladores para você fazer aquilo com segurança. Então você vai precisar da autorização do Corpo de Bombeiros, você vai precisar da autorização do CREA, você vai precisar da autorização da Companhia de Energia. Tudo isso, esses lugares vão ter que te autorizar, certo? Essas instituições, vão ter que autorizar você a fazer aquele evento, para que o seu evento aconteça na santa paz, certo? Por quê?
Se o Corpo de Bombeiros não vai lá fiscalizar, pode ser que você não esteja cumprindo uma regra importante de segurança para o seu evento, entendeu? E essas regras, a gente não sabe de cor, certo? O Corpo de Bombeiros, ele vai lá fiscalizar, por exemplo, ele pede que a gente coloque extintores, certo? Mas esses extintores, tá legal, vou levar aqui 2 extintores. Não é assim. Qual é o tamanho do seu palco? Porque qual é o tipo do extintor, né? O Carlinhos da banda que está aqui está perguntando se CREA é a ART. É a ART, exatamente. Que é como é que se diz? A autorização, né, que o CREA dá. É isso mesmo, a ART. Enfim, a gente precisa saber, quando a gente vai pedir autorização, qual é a minha estratégia, certo? Lembra que a pergunta que eu fiz anteriormente era de quem é esse espaço? Pronto, é da prefeitura. Então eu chego para a prefeitura e pergunto para a prefeitura. Prefeitura, quem é que tem que autorizar a realização do meu evento? Quais são mais os órgãos que você precisa? Inclusive, às vezes você chega na prefeitura para pedir o uso do solo, aí ela já diz, olha, tem que pedir autorização da CTTU, da Companhia de Energia, enfim, né? Ela mesma já lhe passa a lista. Então é ótimo porque você já fica com tudo ok, certo? E aí é importante você fazer essa pergunta. Quem precisa autorizar a realização do meu evento? Né? Se Corpo de Bombeiro, às vezes não é ninguém, porque às vezes você está entrando num teatro que já tem todas essas autorizações. Então você só entra lá, paga a pauta e seja feliz, certo? A 4ª pergunta é a seguinte: quais os produtos que essa ação vai gerar? Eita, Carlinhos da banda está dizendo que a orquestra virtual também é ele. É o quê, menino? Mas um dele mesmo ele não tem, viu, minha gente? O Instagram dele mesmo ele não tem. Vamos lá. Quais os produtos que essa ação vai gerar? Por que a minha preocupação sobre quais os produtos que vai gerar? Justamente por uma coisa que Cal botou aqui, que e os direitos de imagem, né? Se eu vou filmar, né? Direitos de imagem e voz, que a gente chama, né? Quem vai dar esses direitos? É nisso que eu estou pensando. Digamos que você vai fazer uma apresentação e essa apresentação vai ser gravada e depois ela vai ser veiculada na internet ou vai para a televisão e tal. Então, quando você vai começar o seu evento, todo mundo que entrar ali, não o público, tá, gente? Quando você vai fazer o seu evento, todo mundo da técnica, equipe e elenco, você vai pedir autorização de uso de imagem e voz, certo? Aí você faz um documento, tem os padrões, bota na internet você vai achar, tem os padrões assim de autorização, aí você faz um documento e essa pessoa vai dizer que está ciente, que você vai usar isso e nesse documento tem que ter dizendo para que é. Pode ser assim, por tempo indeterminado, a vida toda, nananã, ou pode ser assim, para usar em tal programa, de tal emissora e tal, entendeu? Certo? Tem que estar lá dizendo exatamente para que é aquela autorização, tá? Mas tem os exemplos bem direitinho. Se por acaso você está fazendo para uma emissora, é legal porque ela já tem. Ela tem o padrão dela, eles te mandam e você só coloca os dados do evento e os dados das pessoas. Mas é importante que todo mundo assine. Ai, Carlinhos, esse é um saco, né? É um saco, mas nem dói. Porque você cria um sistema, sabe? Porque as pessoas vão chegando e você vai assinando. Se por acaso não assinarem, aí você não paga. Você só paga depois que ela assinar. Não é não? E isso é muito importante e vem dessa pergunta, quais os produtos que essa ação vai gerar, tá? Rock fez aqui uma pergunta. Ele assina Cal Rock. Eu não sei se é Cal ou se é Rock. Eu fico chamando de Cal de Rock e assim vai. Na minha memória, é Rock. Que ele fez um trabalho de fotografia há 1 milhão de anos atrás, uns 15 ou 20 anos, sei lá quantos anos atrás. Mas vamos lá. Ele pergunta aqui, em média, qual a antecedência do evento para essas autorizações? Veja só, pelo menos uns 15 dias, se você tiver no sufoco, assim, meu Deus, só lembrei agora. Pelo menos uns 15 dias, porque isso pode ser um processo meio lento. O ideal sabe que vai fazer, por exemplo, um palco de rua, que é uma coisa mais complexa, já está sabendo, tá ok, certeza vai acontecer, já entra com processo na prefeitura
para poder começar o processo. Mas se a gente tem uma pressa, por exemplo, esse que eu fiz na rua, né, que eu até falei que contei a história que o cara veio perguntar que história era aquela, eu fiz com 15 dias. Foi sufoco, a autorização saiu no dia do negócio. Aí é sufoco, porque você poderia não ter as autorizações, entendeu? Mas eu fui contratada com 15 dias, então eu não podia fazer de forma diferente. Carlinhos está perguntando aqui, essas autorizações são pagas? São. Depende. Calma. A utilização do solo, sim, é paga. Os bombeiros têm uma taxa de bombeiro. Mas isso vai variar de lugar para lugar. Isso vai variar também da negociação que você está fazendo. Por exemplo, se for uma prefeitura, entendeu? Depende da negociação. Mas normalmente você tem custo sim para fazer isso, tá? A quinta pergunta é a seguinte: tenho menores na minha ação? Se eu tiver menor, certo? Menor de idade na minha ação cultural, eu vou precisar de mais autorizações, certo? Se esse menor de idade vai receber um cachê, por exemplo, eu tenho que ter autorização do Ministério do Trabalho, né? E faz tanto tempo que eu não faço isso, que eu nem lembro, nem sei direito mais como é que tá agora, né? Porque muitas coisas no Brasil mudaram. Mas, bem, na minha época, né, quando eu fiz muitas coisas com menores, porque eu era produtora de uma orquestra que era uma orquestra escola, né? Então, era uma orquestra jovem, então tinha muitos menores, né? E a gente precisava pedir autorização do Ministério do Trabalho. A gente explicava o que era o trabalho, que não era insalubre nem nada, e mostrava o trabalho também, defendia, enfim, e eles autorizavam a gente a trabalhar com crianças, né? E as crianças iam acompanhadas dos pais, tinha todo um babado. E aí você precisa se preocupar com isso. Então, se tem menores na sua ação, é importante que você entenda quais são as autorizações que você precisa ter, certo? Então, mas atenção, os órgãos fiscalizadores não são do mal, certo? Você é que vai ser do mal se você não quiser pagar o que a gente deve às pessoas envolvidas no processo. A gente só precisa entender o que a gente deve para colocar isso na nossa conta, tá certo? Carlinhos está perguntando mais coisa aqui. Menor discrimina, porque menor envolve crianças e adolescentes. Criança é uma legislação e adolescente é outra. Ah, mas eu estou falando dos dois. Eu estou falando de trabalhar com crianças e estou falando de trabalhar com adolescentes, né? Seja o que for, né? Criança ou adolescente, se você vai fazer, você precisa realmente saber quais são as autorizações que você tem que ter, para não dar ruim, porque dá ruim, viu? Dá ruim mesmo. Você pode me perguntar assim, Carlinha, onde eu encontro essas informações? Sempre perguntando ao dono dos porcos, como diria minha mãe, certo? Procure os órgãos reguladores e tente entender como é que é feita a cobrança e o que você deve pagar para ter seu evento rodando legal, certo? Você vai fazer um trabalho de detetive. Não adianta eu te dizer aqui, te dar uma lista, porque pode ser que você tenha outras necessidades, entendeu? O que eu faço é sempre, por exemplo, vou para a prefeitura, aí na prefeitura eu pergunto quais são todas as autorizações que eu tenho que ter para acontecer, né? Ou vou fazer um evento no teatro, que já é normal, não precisa de muita coisa, mas vou gravar para a emissora tal. Aí eu já pergunto à emissora qual é o documento que você quer que eu entregue para você de uso de imagem, né? Para deixar tudo amarradinho, tá certo? E aí você pode me dizer, mas Carlinha, meu projeto não tem dinheiro para pagar essa coisa, não. Pela minha experiência, falando de taxa de licença de bombeiro, CREA, essas coisas, eu acho muito difícil ter algum tipo de negociação. Mas sobre direitos autorais e esse tipo de autorização, cabe você ligar para o órgão regulador e dizer exatamente, abrir, botar as cartas no jogo, abrir seu coração e dizer, olha, eu vou fazer um evento e tal, e é assim, explica a situação. E eles normalmente entendem, eles ajustam como se diz, as cobranças, né? Aí diz assim, não, a gente pode cobrar 10% do que você arrecadar, tá entendendo? Ah, mas não tem arrecadação, não sei o quê. Você vai conversar
e você vai conseguir chegar no denominador comum. Agora, é importante que você tenha consciência que você precisa pagar essas taxas, você precisa pagar essas autorizações, isso faz parte, certo, do universo da produção cultural. Agora, quando eu estou falando aqui taxa de bombeiro, taxa disso, taxa daquilo, não se assuste. Isso se você for botar um evento na rua, aí realmente você precisa pagar mais taxas. Quando você vai para dentro de um lugar fechado, as taxas diminuem, certo? Porque você não precisa criar uma estrutura, porque ela já existe, certo? Então, por exemplo, você não vai precisar de um ART para fazer um show no teatro, né? Ou seja, você não precisa da autorização do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, o CREA. Você não precisa disso. Por quê? Porque o teatro já está lá, normal, montado, estruturado e rodando. Entendeu? Isso daí não cabe a você. Aí o Carlinhos falou assim, isso já está incluso no projeto, né? É importante a gente pensar que a gente vai precisar de tais taxas. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um evento que vai ser no teatro, a taxa que eu vou pagar? Eu vou pagar o que a gente chama de pauta do teatro, que é a diária do teatro, e vou pagar direitos autorais, eu vou precisar pagar o ECAD. Então eu boto lá no meu projeto, né, o aluguel do teatro e o ECAD, o dinheiro para pagar o ECAD. Coloco lá no meu projeto. Aí você pode me perguntar assim também, Carlinha, como é que eu sei quanto é que eu boto no projeto? Rapaz, você pode ligar para o ECAD e perguntar. Agora, como é que eu faço? Porque são tantas formas de chegar nesse valor, como é que eu faço? Eu tiro uma média do meu projeto. Eu olho para o meu projeto, vejo quantas pessoas vai ter, vejo quanto os artistas vão receber e tiro uma média e coloco lá um valor que caiba no meu projeto. Não pode ser um valor que inviabilize o meu projeto, né? Isso realmente não pode acontecer. E tem umas estratégias, viu, minha gente? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Uma vez eu fui fazer uma apresentação e essa apresentação era totalmente gratuita. E quando eu fui orçar com o ECAD, eu ia pagar uma verdadeira fortuna, era quase 10 mil reais de ECAD. Aí eu digo, gente, não tem a menor condição de pagar isso. Então acho que era gratuito, não tinha nem verba da bilheteria para você reverter. Aí eu conversei com eles, disse, é impossível, eles disseram, Carlinha, porque esse evento é gratuito, a gente está cobrando por cadeira. Então eu tenho que criar uma estratégia para ele não ser gratuito. Aí ele não foi gratuito, eu cobrei 1 quilo de alimento não perecível e R$2, certo? Como uma taxa simbólica. E foi massa, porque aqui em Pernambuco tinha dado uma chuva enorme, dessas que alaga tudo, e tinham cidades aqui que tinham perdido muita coisa. E aí foi massa porque a gente fez uma campanha em cima disso. E eu acho que eu paguei R$100 e poucos do ECAD nesse dia, porque o ECAD foi feito em cima da bilheteria. Aí a bilheteria custava R$2. E foi lindo, porque as pessoas levavam não só 1 quilo de alimento, mas levavam muitos quilos de alimento. Era muito bonito ver chegar. E não davam R$2, sabe? Davam 10, davam 20. Enfim, querendo realmente ajudar as pessoas. E a gente conseguiu um caminhão com o Estado, o governo do Estado, conseguiu um caminhão para levar as coisas. Foi super bacana para essa cidade que estava bem mal de tanta chuva. Aí você pode me perguntar assim, como o Carlinhos me perguntou, eu tenho que prever tudo no meu projeto? Eu tenho que bancar tudo? Depende. Você pode também encontrar parceiros para realizar o seu projeto. Por exemplo, se o seu evento é de rua, você pode pedir o apoio da prefeitura, por exemplo, e aí diz assim, a prefeitura, você só quer o palco, me entrega o palco, o resto eu resolvo. Por quê? Quando ela fornece o palco, aí ela já te dá com todas as necessidades burocráticas, ok, entendeu? Pelo menos aqui na minha cidade é assim, né? Às vezes que eu usei o palco de rua entregue pela prefeitura, eu não precisei pagar uso do solo, nem taxa de bombeiro, nem ART, nada, certo? E assim a gente vai diminuindo a conta, porque às vezes a gente fica, eu tenho que pedir dinheiro às pessoas. Às vezes não, às vezes a pessoa tem coisas para te dar e não dinheiro, né? Eu lembro que um evento que eu fiz num palco de rua da prefeitura, o palco estava lá montado já. Era um evento que na prefeitura ia rolar 2, 3 semanas e tinha uma data no meio. Eu perguntei, posso usar esse palco nessa data? Para a prefeitura custou o quê? 0, o palco estava lá mesmo, né? Foi só botar meus equipamentos em cima e pronto. Roque está perguntando aqui, um produtor local deve enviar cópia das autorizações
para a produção geral por garantia? Sim, deve. Sim, deve. Se você está fazendo um projeto que é itinerante, né? E aí o produtor local diz, não, tá tudo ok. Aí você fala, tá certo, querido, então manda para mim. Deixa tudo agendadinho, certo? Agora que você já tem conhecimento, você não pode dizer que eu não avisei, ok? Tudo que foi feito por alguém dá esse direito, o direito de dizer, não, desculpa, dá a esse alguém o direito de dizer quando, como e onde quer que essa coisa que ele fez seja utilizada, tá? Então, se você vai usar uma obra autoral, saiba que você deve o direito do autor. Se você vai usar uma música gravada, um vídeo ou algo que tenha sido produzido por outra pessoa, você vai precisar pagar não só os direitos do autor, mas os direitos conexos que pagam quem participou da gravação, o produtor e etc. Falando assim, parece difícil, mas não é. Carlinhos está fazendo uma outra pergunta. Se não tiver palco, precisa de bombeiro? Acho que não. Mas aí você pergunta na prefeitura. Eu acho que não. Ah, se for só um tablado. Acho que não. Eu acho que tem... Bem, com certeza é diferente de você ter um palco. Porque você não vai ter equipamentos e tal, não sei. Porque a história do bombeiro é muito por conta da energia elétrica, né? Porque se usa energia em tudo. E aí o risco é grande de incêndio. Então, por isso que o bombeiro precisa tomar conta. Mas isso você pergunta para quem você for, por exemplo, o tablado você vai botar onde? Na rua? A rua é de quem? Da prefeitura. Então você vai perguntar à prefeitura. Prefeitura, eu botando meu tablado, preciso de quais autorizações? Para poder ela lhe dizer exatamente quais são as autorizações que precisa, certo? Roque está falando aqui que bombeiro é quando há estrutura. Eu também acho. Mas é importante perguntar ao dono dos porcos, como diria minha mãe. É importante perguntar ao dono dos porcos, que é o dono daquele espaço, quais são as autorizações que você deve apresentar, certo? O melhor de tudo é que você não precisa saber exatamente o que você tem a obrigação de pagar e o que você não tem a obrigação de pagar. Porque esses direitos, eles mudam de categoria para categoria, certo? Então, recapitulando o que a gente falou hoje, para que você não tenha problemas com direitos ou autorizações no seu evento cultural, você deve responder a 5 perguntas, certo? São 5 perguntas de ouro. Número 1, de quem é essa obra? Número 2, de quem é esse espaço? Número 3, quem precisa autorizar a realização do meu evento? Número 4, quais os produtos que essa ação vai gerar? E número 5, tenho menores na minha ação? Se eu tenho menores de idade, eu preciso de outras autorizações. Depois que você responder todas essas perguntas, aí você entra em contato com as pessoas que você... de quem é esse espaço? É da prefeitura, então vou entrar em contato com a prefeitura e aí você levanta com essas pessoas tudo que é necessário para o seu evento cultural acontecer. Não adianta a Carlinha chegar aqui e dizer você vai precisar disso, daquilo ou daquilo outro. Quem vai ter que dizer o que você vai precisar é o lugar onde você está se instalando, tá certo? São eles que vão dizer exatamente o que você precisa, tá bom? Lembrando sempre que quando você vai usar alguma coisa de alguém, esse alguém vai ter que lhe autorizar de alguma forma, tá? Vai usar uma música, vai precisar de autorização. Vai usar uma imagem, uma foto, vai precisar de autorização. Vai usar um vídeo, vai precisar de autorização. Pense sempre assim, que você vai sempre ter que ter uma autorização, a não ser que seja sua imagem, sua foto, seu rostinho, sua voz, sua música, suas coisas. E, ainda assim, tudo isso não esteja dentro de uma editora, porque isso faz com que você tenha que pagar uma parte para sua editora, portanto, você precisa também pagar direito autoral, mesmo sendo você cantando sua própria música, tá certo? Gente, eu acho que é isso, tá bom? Chega por hoje, a conversa foi longa, mas já sabe, né? Amanhã eu tô por aqui de novo, lembrando que tem um workshop gratuito, aberto as inscrições, o link está na bio, se chama Workshop Viver de Produção Cultural. Eu sou Carlinha Navarro e vivo de produção cultural há mais de 20 anos. Então, eu sei aí os caminhos, já encontrei os atalhos, já sei quais são os buracos que tem no caminho, não vou deixar você cair. Vem comigo, vai ser um workshop totalmente gratuito e totalmente online. É só se inscrever no link que está na bio. E entra no grupo do WhatsApp e faz pergunta como o Roque fez para mim, para eu trazer as perguntas aqui para
para nossa live que eu faço todos os dias de manhã, tá certo? Se por acaso você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal, né, galera? Olha aí, o Rock tá só lembrando, hoje a capa do disco do Nirvana tá dando problemas de imagem. Pois é, e não tem aquela também, que foi o Rod Stewart, se não me engano, que também teve um processo e o Jorge Benjol ganhou o processo, porque ele disse que realmente se inspirou, veio no Brasil e se inspirou nessa música para fazer a música dele, enfim. É isso. Gente, amanhã tem mais, tá? A conversa tá boa, mas eu preciso correr porque a vida de produção não tá fácil não, viu? Um projeto acontecendo atrás do outro, vamos embora. Beijo bem grande, tchau, tchau. Muito obrigada pela participação, e pelas perguntas. Mandem mais. Fui, tchau.